Então, eu vou passar, então, nesse exato momento, as apresentações do painel 2, e participam neste painel conosco Letícia Comerlato Pocente, advogada graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, Bruna Gasparim Fisch, graduanda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bolsista de iniciação científica no Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico, Matheus Vinícius Kaiser e Vitória Georgia Zufo, graduandos em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, também integrantes do DAC. E passamos a palavra, então, à painelista graduada Letícia Comerlato Pocente, que fará a apresentação intitulada Conhecimento Tradicional Não Identificado na Lei 13123 de 2015. Letícia, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Cumprimento a todos os presentes inicialmente. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui trocando conhecimento com vocês. Então, como a Carol falou, eu sou a Letícia, eu sou graduada em Direito aqui pela UX e pesquisadora voluntária do DAC. Essa minha pesquisa ela é uma continuação do meu trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei no ano passado, e eu segui pesquisando sobre o tema. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conhecimento tradicional não identificado e não identificável na Lei 13.123 de 2015. Então, o tema principal em que eu venho pesquisando ao longo do tempo é a repartição de benefícios do acesso ao conhecimento tradicional de origem não identificável, né, da biodiversidade. Hoje a lei, então, ela define os conceitos de conhecimento tradicional normal, né, conhecimento tradicional, e de conhecimento tradicional de origem não identificável. Eu vou pular a parte que fala sobre o que é conhecimento tradicional, enfim, porque seus colegas já falaram anteriormente. A grande diferença, né, que a lei traz no artigo 2º, inciso 3º, é o conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Eu vou ler aqui para ficar de mais fácil entendimento, tá? É um conhecimento tradicional associado em que não há possibilidade de vincular a sua origem a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. Então, na prática, o que acontece é que é utilizado o conhecimento de uma comunidade, ele é utilizado por uma empresa, normalmente feita uma patente, né? E a comunidade, ela não vai receber a repartição de benefícios decorrente do uso desse acesso. Por quê? Porque quando é mais difícil de identificar isoladamente qual é a comunidade detentora do conhecimento, alega-se que ele não pode ser identificado e daí não se reparte benefícios. Só para deixar bem claro, então, é importante ressaltar que o conhecimento tradicional associado não identificado, ele é diferente do conhecimento tradicional não identificável. O não identificado é aquele que ainda não foi identificada uma origem, mas que ela pode ser identificada. O não identificável é aqueles que eles alegam, né, como trata ali na legislação, que não se vincula a nenhuma origem, que ele estaria, teoricamente, difundido entre diversas comunidades, e aí, como não se sabe de onde vem, não tem como repartir benefícios. Então, o objetivo dessa pesquisa que eu venho fazendo é verificar, principalmente, a ofensa de direitos e garantias fundamentais a esses povos tradicionais e indígenas, principalmente no caso em que há a alegação do conhecimento tradicional de origem não identificável. Foi possível verificar, então, que a lei ela regulamenta o acesso ao conhecimento tradicional de origem não identificável de uma forma insuficiente. Uma porque a legislação ela é falha desde a concepção dela, porque ela desconsiderou totalmente o direito de garantias dos povos indígenas, porque não foi permitida a participação dos interessados na formulação do texto dessa legislação. Também na redação da lei, ela possui lacunas, né, quanto ao ônus argumentativo sobre
a identificação da origem do conhecimento tradicional, principalmente para efeito de determinar se ele é identificável ou se ele não é. E na aplicação da lei, o direito à participação e a informação, eles são direitos cerceados, porque não há necessidade do consentimento prévio informado se for um conhecimento de origem não identificável. Então, por isso, as populações, elas têm o direito à repartição justa e equitativa dos benefícios já negado de antemão. Então, por exemplo, né, quando se alega que o conhecimento ele é não identificável, e se diz assim, ele está difundido, não tem como saber de onde vem. Então, não tem como repartir benefícios. Vai repartir benefícios com quem, se ninguém é detentor desse conhecimento, né? Então, lá no meu TCC ainda, eu trouxe o princípio de precaução para a pesquisa, fundamentando que deveria ser ônus do empreendedor, do explorador desse conhecimento, promover pesquisas para descobrir a origem do conhecimento tradicional, principalmente porque essas comunidades elas têm o direito de receber os benefícios provenientes de um conhecimento que está sendo explorado. Então, inicialmente, nós pensamos que haveria um dano incerto e irreparável, que é sobre o que o princípio da precaução fundamentaria, né? Aí nós discutimos diversas vezes no nosso grupo de pesquisa qual que seria esse dano incerto, e inicialmente a nossa hipótese era de que a repartição de benefícios ela seria uma espécie de barreira para o acesso à biodiversidade, considerando que quem tivesse acesso à biodiversidade teria que promover uma série de pesquisas para definir de quem era o conhecimento tradicional e se fosse o caso mesmo dele ser um conhecimento não identificável, deveria demonstrar que foram utilizados todos os meios possíveis para tentar identificar qual era a origem desse conhecimento. Mas nós divergimos diversas e diversas vezes sobre esse dano, né? Até no TCC, em várias discussões, o prof. Ayrton foi o principal que dizia assim, não pode ser esse dano, não tem como ser esse dano. Você está dando uma volta muito grande e eu não acho concreto isso. Eu acho que tem que existir um outro dano. Existe um dano, a gente só não sabe qual é esse dano, né? Enfim, a pesquisa continuou, houve a ratificação do protocolo de Nagoya no Brasil e nós ainda não havíamos chegado em um consenso quanto qual era o dano causado. Até que no congresso, que o DAC promoveu no ano passado, foi possível entender de uma forma melhor, né, qual era realmente o dano causado, e aí deu aquele estralo, né? Por isso, só abrindo um parêntese aqui, né, que é muito importante a gente fazer esse tipo de conversa, né? Que quando a gente começa a conversar sobre o assunto, a gente começa a entender o que é muito teórico para nós, né? A gente passa a nossa vida pesquisando sobre alguma coisa que talvez seja aplicado para alguém e a gente não vê isso realmente acontecendo, né? E nesse congresso do ano passado foi possível ver claramente como é para esses povos que vivem todo dia com essa situação, né? Então, teve a manifestação da Elisete Maria da Silva, que foi representante do Movimento Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e ela nos fez entender, pelo menos me fez entender, dois pontos muito importantes. Ela disse, né, em outras palavras, agora eu vou usar as minhas palavras, né, mas ela disse assim, gente, conhecimento tradicional não identificável, ele não existe. Toda a comunidade sabe a origem dos seus conhecimentos. Não existe um conhecimento que está perdido no mundo, né? Então, a gente pode escutar uma pessoa que vive essa situação nos afirmando que o conhecimento tradicional de origem não identificável é uma ilusão. É uma coisa única, é um mecanismo, né? Único e exclusivamente criado pela legislação para que não haja repartição de benefícios. Então, voltando para o que eu falei anteriormente da diferença entre o conhecimento não identificado e não identificável, é que o não identificado, sim, ele existe. E a gente pode dizer que, na prática, todo conhecimento não identificável
ele só é um conhecimento não identificado. Ele é um conhecimento que ele não foi identificado ainda, mas que existe a possibilidade de ser identificado, porque não tem conhecimento sem origem. Isso não existe para essas comunidades. E a segunda coisa que a gente percebeu, finalmente, né, foi que o dano causado, ele não é um dano à biodiversidade. Por mais que esse dano realmente exista, sim, o que fere as comunidades, como a gente falou ontem, é a perda de uma chance. É o uso da cultura, da religião, do que é sagrado para esses povos. Eles se nomeiam guardiões da biodiversidade, porque no fundo é o que eles são. Eu finalizo então com um trecho que a Elisete Maria da Silva falou e que a Bruna transcreveu, e eu roubei a frase dela, nesse congresso, né, do DAC do ano passado, que transfere, que nos traduz bem esse sentimento da utilização da cultura e da religião desses povos de uma forma até desrespeitosa por essas pessoas. Então, abre aspas. Somos guardiãs dos territórios sagrados em que vivemos e tudo que nele existe. Somos protegidas e protegidos por esses territórios sagrados, pois é este território que nos dá tudo o que a gente precisa para viver. E não vivemos muito bem porque a ganância do homem não permite isso. E eu digo isso porque no Brasil existe lei que garante tudo. Garante que a gente viva nos territórios com sossego, com paz e com tranquilidade, e que viva bem. O que tem de lei e decreto para garantir nossos direitos é incontável, só que a ganância do homem não deixa a gente viver em paz. E aí, esse poder do capital é tão grande que passa por cima de todas as leis e de todos os decretos. E isso faz com que a gente perca a nossa tranquilidade, perca a nossa paz. E essa lei não garante que a gente permaneça nesse território. A gente só permanece nesse território por conta da nossa luta e da nossa resistência em defender aquilo que, por lei, é nosso. Então, nesse trecho fica claro qual é o dano causado pelo uso da biodiversidade e, principalmente, pelo uso da cultura desses povos. Muito obrigada pelo espaço e qualquer dúvida à tua disposição. Obrigada, Letícia. Obrigada pela tua contribuição. Eu quero destacar aqui a forma como a Letícia ela apresentou a pesquisa dela, né, a construção dessa pesquisa, como o conhecimento foi se formando e a importância da gente escutar aqueles que estão diretamente envolvidos, né, nesse caso, com os conhecimentos tradicionais, são os povos originários, né, quem detém esse conhecimento, esses saberes ambientais. E a importância também desse evento, né, de nós conversarmos e debatermos sobre isso, para que a gente possa continuar nos informando, nos conscientizando, lutando e resistindo, né, porque afinal de contas também diz respeito a todos nós, né, o que essa lei, ela traz, o escopo dessa lei, a proteção desse ambiente, né, a sustentabilidade do uso desses recursos, enfim. Eu vou passar a palavra à painelista graduanda Bruna Gasparin Fick, que fará a apresentação intitulada da Pesquisa ao Conflito, Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético do Murumuru. Como sou eu que vou fazer também a apresentação dos slides, a projeção, no caso, vou pedir para que vocês me confirmem se eles estão passando, tá? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui hoje, parabenizar os colegas, convidar todo mundo a assistir realmente o painel do ano passado que a gente teve, os representantes das comunidades, que foi de onde foi tirada essas frases que a Letícia trouxe para a gente hoje, e lembrou desse momento que foi tão importante no passado. Então, se vocês acessarem lá no canal, conseguem assistir esse painel novamente, que foi muito interessante também. Então, pessoal, dando início, meu nome é Bruna Gasparin Fisch, eu sou graduanda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa Direito Ambiental Crítico desde 2019. Através dessas pesquisas que nós temos feitos no grupo nos últimos anos, então a gente chegou nessa temática do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que seria da pesquisa ao conflito, acesso aos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do Murumuru. Pode passar, por favor, Carol.
Então, inicialmente eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês de onde surgiu essa questão da gente falar sobre do acesso até o conflito em uma comunidade real. Como eu coloquei, a gente vem pesquisando esse tema há muito tempo, e entre uma dessas pesquisas feitas pela Jéssica, na sua dissertação de mestrado, foi encontrado o Atlas Global da Justiça Ambiental, que ela apresentou aqui para vocês agora há pouco, em que foram encontrados 173 casos envolvendo conflitos ambientais aqui no Brasil. Um desses casos, então, que foi encontrado é o caso do Murumuru, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Pode passar, por favor. Então, apenas para quesitos de introdução, não vou me estender nessa parte, porque todos os colegas já abordaram essa questão da tutela jurídica da diversidade biológica e da proteção dos conhecimentos tradicionais, com a convenção, depois com o marco legal aqui no Brasil sobre a biodiversidade com a medida provisória, a lei 13.123 e o decreto 8772, que foi o que levou a gente a essa discussão atualmente. Pode passar, por favor. E aí que a gente chega no nosso caso de análise. A gente, então, tem o caso denominado a Xaninka Community Against Oia Biopiracy Acre Brasil, que foi encontrado no Atlas Global da Justiça Ambiental, em que, inicialmente, um projeto que era voltado para o empoderamento da comunidade indígena Xaninka, que fica localizada lá no Acre, ele acaba se tornando uma disputa judicial em torno dos conhecimentos tradicionais associados do Murumuru, que é uma palmeira nativa da região. Pode passar, por favor. Então, antes de iniciar as discussões sobre o caso, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o Murumuru. O Murumuru é uma palmeira nativa da região do Acre, que pode chegar entre 3 e 6 metros de altura, com caules de 20 a 25 centímetros, cerca de 10 a 15 folhas, com um comprimento de 4 metros, com produção de 4 cachos, com 300 frutos por ano, em média. Pode passar. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse caso, me chamou a atenção da Jéssica e de outros colegas que vêm estudado também casos envolvendo o acesso ao patrimônio genético, é a questão de toda a ancestralidade que traz essa palmeira. Não é simplesmente um fruto que possui certa utilidade, são toda a ancestralidade, mitologia, todo o conhecimento dessa comunidade sobre aquela planta. E aí que surge o mito do Murumuru. Em descrição do índice Chometsky, traduzida para o antropólogo José Pimenta, a gente tem o conto, então, a história do mito do Murumuru. Inicialmente, eu gostaria de destacar para vocês, então, que para os Xaninka, a comunidade indígena que é objeto de estudo aqui nesse caso, a terra ela foi criada por um deus chamado Pava. O Pava, ele criava tudo que existia na terra, todos os componentes da natureza. E ele criava isso a partir dos próprios Xaninkas, ou seja, da comunidade. Quando ele terminou a sua obra aqui na Terra, ele voltou para os céus, mas ele deixou aqui na Terra os seus filhos, os Tatsorense. E os Tatsorense, eles continuaram as obras do deus Pava aqui na Terra, transformando as Xaninkas em componentes da natureza, como, por exemplo, animais, rios ou plantas. E é daí que vem o mito do Murumuru. Segundo a mitologia, então, o Murumuru ele foi uma das criações do Tatsorense chamado Naviriri. Naviriri, segundo a mitologia, ele estava caminhando na floresta com o seu neto nos ombros. E sempre que ele via alguma Xaninka, ele achava esse Xaninka parecendo com alguma coisa e transformava esse Xaninka num componente da natureza. Até que um dia, andando com o seu neto, eles avistaram uma Xaninka com uma aparência diferente, que tinha uma barba muito grande. E perguntado para esse Xaninka, mas por que tu usava essa barba? Ele diz, mas é porque eu gosto. Então, o Naviriri, ele considerou que aquele não era um costume adequado, que os Xaninkas não deviam usar aquela barba. Então, ele transformou esse Xaninka no que a gente conhece hoje como a palmeira do Murumuru. Então, o Murumuru, ele ganhou um novo significado, porque a partir da utilização dessa palmeira, a comunidade poderia, por exemplo, fazer construções,
poderia comer o coco do murmuru, que seria o cérebro do Achaninka, e através disso, esse Achaninka ganhou certa utilidade para a própria comunidade. Pode passar, por favor. E aí que a gente verifica, então, sobre os usos do murmuru. O murmuru é bastante interessante, até quando a gente estava lendo sobre as características dele, chamou a atenção, porque ele é uma palmeira que pode ser utilizado praticamente inteira. A gente consegue usar os frutos, o tronco, as folhas, para fazer construções, fabricar abanos ou até mesmo colares. A gente pode usar, inclusive, as larvas. Tem mais de um tipo de larva que pode ser utilizada com várias finalidades diferentes, para culinária, cosmética, fins medicinais. E a gente tem, então, o coco do murmuru, que pode ser utilizado para alimentação, produção de óleo, hidratação da pele, entre outras várias utilidades, então. Pode passar, por favor. E aí é que a gente começa a nossa pesquisa dentro da comunidade. Segundo os relatos, então, desse caso, a gente tem um projeto que ele era voltado para o empoderamento da comunidade indígena, em que um pesquisador elabora um contrato junto com a comunidade e começa a fazer pesquisas para verificar o potencial econômico de alguns óleos, essências e algumas plantas dentro dos arredores da comunidade. E é dentro dessa pesquisa que se descobre, então, o potencial econômico do murmuru, por ele ter uma capacidade emoluente muito significativa. Então, ele era muito bom, por exemplo, para a hidratação da pele. Por causa disso, então, o pesquisador que estava em contato com a comunidade, ele começa a fazer um sabonete com a gordura, então, do murmuru, a manteiga do murmuru, e começa a vender esse sabonete. Então, aí a gente vai ter um produto derivado desse conhecimento. E dessa venda, a comunidade olha assim, mas ué, tá vendendo esse produto e a gente que ajudou a elaborar toda essa pesquisa em cima disso, como é que funciona? E aí, para maior surpresa, o pesquisador vai, então, ao INPI e solicita uma patente desse sabonete de murmuru. Pode passar, por favor. E aí começa o nosso conflito. A comunidade se sentiu lesada quando foi começado a fazer essa venda sem que houvesse nenhum tipo de repartição de benefícios depois desse acesso aos conhecimentos da comunidade. Então, ela vai até o Ministério Público, a comunidade, na representação da Associação Aptuaixá, que foi a associação da comunidade indígena que fez o contrato inicialmente com o pesquisador, vai até o Ministério Público, é aberto um processo administrativo, que eu coloco o número ali para vocês, de repente, se alguém quiser consultar. E é instaurado, então, esse processo, só que durante as investigações, então, se identifica, além da empresa inicial que estava solicitando a patente, mais outras duas empresas que estavam requerendo patentes com ligação ao murmuru. Através da investigação, então, se resolve instaurar uma ação civil pública em que começa a se fazer a investigação sobre a realização desse acesso. A comunidade, então, vai e apresenta os relatos que eles têm sobre esses conhecimentos, alegando que é um conhecimento que está na comunidade há muito tempo, apresentando a mitologia, trazendo os representantes da comunidade para falar, e demonstra que esse conhecimento era deles. De outro lado, a gente tem as empresas tentando demonstrar que elas não realizaram esse acesso aos conhecimentos diretamente com a comunidade, mas sim realizaram esse acesso através de livros e pesquisas em artigos, por exemplo. Sobreveio a sentença, e aí que começa a nossa análise, então. Na sentença, a gente tem o pesquisador condenado por ter realizado, então, essa pesquisa, mas o que chama atenção é que ele não foi condenado por realizar o acesso aos conhecimentos tradicionais, porque, segundo o juiz, é um conhecimento disseminado que não houve o acesso ao conhecimento tradicional. E ele é condenado porque ele rompeu o contrato com a comunidade, basicamente, essa é a argumentação da sentença.
Então, foi condenado a pagar uma indenização de 15% sobre o valor do lucro que ele teve na comunidade desde o início, então, da venda do sabonete, com o mínimo de R$200 mil até 15 anos depois da produção e venda desse sabonete. A gente tem outras duas, então, empresas, uma que foi condenada por ter indiretamente utilizado as pesquisas feitas pelo pesquisador inicial, e a terceira empresa considerada isenta, não precisou pagar nenhum tipo de indenização, porque foi considerado, na época, que era sobre a égide da medida provisória, porque a sentença é de 2013, então não precisava repartir nenhum benefício, porque, segundo o que foi colocado no processo, conseguiu comprovar que recebeu as pesquisas e as capacidades do Murmuru por causa de livros que teve acesso no decorrer da sua produção. E a Carol, tu pode passar, por favor. E aí que começam as nossas reflexões. Então, como eu coloquei ali para vocês, gente, esse caso, ele aconteceu durante a égide da medida provisória. E aí que a gente começou a se perguntar, tá, então, quando tinha medida provisória, a gente teve um pesquisador condenado, não porque ele realizou acesso ao conhecimento, mas porque ele quebrou o contrato. A gente teve uma outra empresa condenada porque utilizou as pesquisas feitas pelo primeiro pesquisador, e a gente teve uma empresa que não foi condenada porque, teoricamente, conseguiu comprovar que era um conhecimento que já estava disseminado e, portanto, não tradicional. Veja só. E a gente começa, então, a comparar. Tá, mas e se tivesse acontecido agora, com a nova lei? É para ser uma lei mais protetiva, certo? Como é que seria, então? Sobre a égide da nova lei, então, fazendo uma análise ali comparativa, a gente consegue verificar que, na verdade, ainda o conhecimento tradicional, ele estaria parcialmente em desamparo, mesmo que o caso tivesse acontecido durante a Lei 13.123. Por que isso? Em especial porque a lei, ela trouxe a nova lei da biodiversidade, ela trouxe algumas isenções que antes não eram previstas. Então, mesmo que inicialmente na legislação antiga da MP a gente tivesse uma decisão favorável, ainda poderia ter contornos diferentes, porque atualmente a nova lei da biodiversidade, ela estabelece que empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores não precisam fazer essa repartição de benefícios. Então, a gente teria a primeira empresa do pesquisador que foi condenada a realizar a repartição, atualmente provavelmente não seria, porque era uma microempresa. A gente tem outra diferença também com relação à terceira empresa, que aí uma questão boa que a gente teve, mas que ainda precisa de muito debate, que é com relação à terceira empresa, que ela não foi condenada porque ela acessou um conhecimento disseminado. Atualmente, a gente teria, então, essa questão nova que a Letícia trouxe para nós, que é a dos conhecimentos tradicionais de origem não identificável. Não existe conhecimento que não provém de algum lugar, todo conhecimento vem de algum lugar, a comunidade sabe disso, como a Letícia colocou. Então, a gente teria esses desdobramentos. Esse é um caso que chamou muita atenção da gente, que trouxe várias reflexões, tanto que existem mais trabalhos que estão refletindo sobre o caso do Murmuru, e também traz à baila para nós a necessidade de falar sobre os casos aplicados em que a gente verifica o acesso aos conhecimentos tradicionais. Isso porque a gente consegue ver, muitas vezes, muitas análises, o que é muito bom e é necessário da análise da lei fria, mas a gente precisa olhar para as comunidades e se perguntar, tá, mas e como é que isso está acontecendo na verdade? Qual que é a dificuldade do pesquisador, que é o objetivo desse trabalho? O que está acontecendo com a comunidade ali, o que a gente está vendo? E é por isso que aqui no grupo a gente tem tentado chamar atenção nessas questões, e é por isso que a gente fez essas reflexões com o caso do Murmuru. Muito ainda se tem para ser estudado. Atualmente, eu, inclusive, estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, buscando por novos casos, tentando entender e a nossa justiça, o que ela está falando. Se a nossa justiça decidiu isso
lá em 2013, como é que ela está decidindo agora? É isso que a gente está tentando estudar também agora nos próximos anos, porque é um trabalho que ele não termina aqui e ele vai se desenvolver por muito tempo. Eu agradeço a atenção de todos. Carol, tu pode passar ali para mim, por favor? Eu coloco, então, aí para vocês em destaque o site do nosso grupo de pesquisa e também o site da comunidade, caso alguém queira bater um print ali, depois, de repente, eu mando ali no chat também. O site da comunidade Aptuaxá, que vocês podem verificar vários projetos da própria comunidade Axaninca. Lá vocês vão ter acesso, inclusive, a algumas fotos que eu coloquei aqui no trabalho, que foram tiradas por fotógrafos lá dentro da comunidade. Então, eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. A gente quer entender o que os pesquisadores estão pensando, mas também a gente quer entender as comunidades. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e desejo uma ótima continuidade de painéis para os colegas. Obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada pela tua contribuição, pela tua pesquisa, pela tua dedicação, pelo teu comprometimento, né, na organização do evento também, na construção desse projeto, na realização. A Bruna, ela tem participado ativamente, né, uma pesquisa a nível de graduação que facilmente, né, daria uma dissertação, uma tese. A Bruna é uma pessoa muito comprometida, nós aprendemos muito com ela, né? Então, eu vou passar a palavra agora ao próximo painelista, aos próximos painelistas, né, que são 2 agora que vão conversar conosco, o Matheus Vinícius Kaiser e Vitória Jorge, que farão a apresentação intitulada Protocolos de Consulta, Natureza Jurídica, Eficácia Vinculante e Casos Práticos. Também são integrantes do nosso grupo de pesquisa, Direito Ambiental Crítico, que tem contribuído muito conosco, né, e a nível de graduação também, e é muito interessante, né, ver esse movimento aqui dentro do programa, do PPG-DIR, do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Fiquem à vontade para fazer sua apresentação. Vamos lá, então. Boa tarde, eu sou o Matheus. Boa tarde, meu nome é Vitória. Então, nós somos graduandos em Direito aqui da UX, e vamos apresentar o trabalho A Força Vinculante dos Protocolos de Consulta. Então, gostaria de agradecer ao Clóvis, né, que tem nos orientado, agradecer também a Carol, a Marciana, a Bruna, que sempre que a gente tem dúvidas, a gente corre lá e elas sempre nos salvam. Então, deixar o agradecimento e também falar que estamos felizes de estar aqui, apresentando e também olhando os trabalhos dos mais velhos, né? A gente vai sempre aprendendo muito, e dizer que no início da pandemia, se alguém contasse que a gente ia acabar participando disso aqui, conhecendo tanta gente legal, eu não acreditaria nisso aí, né? Então, a gente está muito feliz. Vamos lá. A gente dividiu o trabalho em 6 tópicos. O primeiro tópico fala da contextualização histórica e normativa do sistema que embasa os protocolos. No segundo tópico, a gente apresenta alguns conceitos importantes para entender o tema. Na terceira parte, a gente entra um pouquinho na estrutura dos protocolos para entender como eles funcionam por dentro. No quarto tópico, a gente passa a apresentar alguns dados a nível de Brasil, para ver como é essa experiência dos protocolos, recente experiência, né? E depois a gente passa para falar dos protocolos e sua pertinência com a Lei 13.123. E, por fim, então, apresentaremos as conclusões. Então, no contexto, temos que em 1945 teve a criação da ONU, que representa uma mudança de pensamento, principalmente a nível internacional, na questão da destinação do sujeito de direitos. Passa-se a conferir direitos não apenas ao homem genérico e abstrato, mas também a grupos, a minorias historicamente desfavorecidos. Então, é o caso da especialização do sujeito de direitos. É nesse aspecto que os indígenas começam a receber um respaldo maior. Em 1957, temos a criação da Convenção 107 da
Organização Internacional do Trabalho, que regula a questão indígena, mas acaba trazendo um viés integracionista e paternalista, tratando os indígenas como mera categoria transitória, fadada ao desaparecimento à medida que se incorporasse na sociedade hegemônica. Então, esse pensamento ultrapassado ele começa a ruir, né, com a Constituição Federal de 88, que começa a se preocupar em conferir autonomia aos povos indígenas. É importante dizer que a Constituição Federal brasileira de 88 foi a primeira a conferir um capítulo específico para tratar dos direitos dos índios. E um ano depois surge a Convenção 169 da OIT, que revoga, então, essa Convenção 107 e sepulta de vez com esse pensamento ultrapassado integracionista. É na Convenção 169 que está positivado o direito à consulta livre, prévia e informada, que será muito importante para o nosso trabalho, como se verá mais adiante. E também a Lei 13.123, 2015, recentemente, né, que é objeto desse nosso seminário. Então, falando dos conceitos importantes, primeiramente, o direito à terra. É muito importante, quando entrarmos na questão indígena, um afastamento da visão civilista de propriedade, da visão civilista de direitos reais, pelo simples motivo de que os indígenas não veem o território e a terra como um mero bem material, com viés de lucro. Para eles, o território é o locus da sua reprodução cultural e desenvolvimento de seu ser. Então, passando para a segunda definição de pluralismo jurídico, que, em oposição ao monismo jurídico, propõe que há direito, além do direito positivado, legislado pelos parlamentos nacionais, né? Então, a gente utiliza também o conceito de Volckmer, que entende que pluralismo jurídico é a multiplicidade de manifestações ou práticas normativas no mesmo espaço sociopolítico. Então, passando agora para o conceito de consulta, a gente utiliza o conceito do protocolo YNP. Então, a gente acha importante também trazer o que os indígenas entendem por consulta, já que eles são os destinatários desse direito. Então, para eles, a consulta prévia é uma obrigação do Estado brasileiro de perguntar, adequada e respeitosamente, aos povos indígenas sua posição sobre decisões administrativas e legislativas capazes de afetar suas vidas e seus direitos. A consulta prévia é um direito dos povos indígenas de serem consultados e participarem das decisões do Estado brasileiro por meio do diálogo intercultural marcado pela boa-fé. Então, o objetivo da consulta é sempre o consentimento dos povos. E nós gostamos de sintetizar esse direito à consulta com uma frase muito utilizada pelos movimentos sociais, que é: nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Então, a partir dessa pequena frase fica evidente a necessidade de consultar os interessados, né? Então, partindo agora para o conceito de protocolos, vamos com Carlos Marés. Ele diz que protocolo é a expressão escrita dos usos, costumes e tradições de cada povo para responder às consultas a serem feitas pelo Estado Nacional em cumprimento à Convenção 169. E Liana Amin complementa, dizendo que é um instrumento em que as comunidades expressam sua voz e seu direito próprio. Então, é nesse ponto que os protocolos são a expressão do direito próprio, que eles se vinculam com essa questão do pluralismo jurídico. Também é importante dizer que nesse ponto, o Estado não pode participar do fazimento dos protocolos, porque ele deve reconhecer que desconhece as estruturas internas representativas dos povos. Então, agora a Vitória vai apresentar o próximo slide.
Então, sobre a estruturação dos protocolos, a consulta prévia ela será formalizada através dos protocolos de consulta, que é um instrumento no qual os povos eles irão elencar todos os procedimentos para que essa consulta seja culturalmente adequada às suas tradições. Nesse documento há sempre um preâmbulo, disposição que existe em todos os protocolos, em que as comunidades irão manifestar expressamente a sua identificação, bem como a sua vontade de se comunicar com o Estado. E é importante lembrar que, para a formalização dos protocolos, devem participar o maior número de integrantes daquela comunidade. Eles devem ser realizados primordialmente através de reuniões junto às aldeias e na língua dos povos, contando assim com tradutores de confiança escolhidos por aquelas comunidades. Sendo assim, os integrantes eles devem decidir sobre todos os critérios que envolvem a questão a qual deu ensejo à consulta prévia. Essas reuniões não podem ser realizadas fora das aldeias e nem em datas que atrapalhem as atividades da comunidade, como, por exemplo, em dias de plantio, colheita ou nos dias de festividade. São 3 tipos de reuniões. A reunião informativa, que possui como objetivo principal o dever do Estado de informar aos povos sobre a finalidade da consulta prévia, mais especificamente sobre os projetos que irão de alguma forma atingir aquela comunidade. A reunião interna, em que os povos irão discutir o projeto internamente dentro dessas comunidades, para que assim cheguem a um consenso. E, por último, a reunião de negociação, quando a comunidade indígena entrega ao governo a sua decisão a respeito do projeto. Cabe ressaltar que, no preâmbulo dos protocolos, deve sempre constar a forma no qual essas comunidades chegam ao consenso, de forma, assim, com que respeite as suas tradições, seus ritos e costumes. Sobre as experiências dos protocolos no Brasil, eles emergiram da conjuntura de ameaças e violações de direitos étnicos e culturais sofridos no país durante séculos. Sendo assim, os povos e as comunidades tradicionais têm visto os protocolos como instrumento de garantia dos direitos fundamentais e coletivos, sobretudo os territoriais e culturais. Embora o direito de consulta prévia possua uma eficácia legislativa desde 2004, por via de decreto, após a ratificação 169 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, os protocolos são um fenômeno recente no Brasil, sendo que somente em 2014 houve a primeira formalização de protocolo e os primeiros povos a formalizarem foram os Wanhapi, originários do estado do Amapá. Atualmente, então, segundo o Observatório de Protocolos Comunitários, existem no Brasil ao menos 48 protocolos de consulta, sendo 22 elaborados por indígenas, 13 por comunidades quilombolas, 9 por comunidades tradicionais e 2 voltados à preservação da biodiversidade e à proteção dos conhecimentos tradicionais. Então, a partir desses dados, a gente nota um receio dos povos em realizar negociações com o governo face a todas essas violações e ameaças já ocorridas, que vão desde conflitos de terra ao neoextrativismo. E um importante caso foi a inclusão do protocolo no processo judicial da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no Pará, local onde estão localizadas centenárias comunidades indígenas e ribeirinhas às margens do rio Tapajós, como, por exemplo, a comunidade indígena Munduruku, que exercem diversas atividades como plantio, pesca e extração de sementes. Durante o licenciamento do projeto da usina, as comunidades passaram a sofrer uma invasão de pessoas estranhas para a realização de pesquisas e o convencimento, né, da população sobre os supostos benefícios da usina, que alagaria grande parte dos territórios das comunidades, afetando assim diretamente em suas vidas. Porém, em 2016, houve a suspensão do processo de licenciamento a requerimento de que a consulta prévia dos povos fosse realizada de forma adequada, antes mesmo de iniciarem as construções da usina.
E é importante que esse requerimento ele derrubou a tese utilizada pelo governo de que os povos Munduruku não estariam abertos ao diálogo. Passamos agora, então, a falar sobre o liame que existe entre protocolos, consulta e a Lei 13.123. Então, como nos ensinou a Marciana na sua dissertação de mestrado, cumpre destacar o vício de origem da lei, visto que em nenhum momento houve a consulta dos povos na tramitação do projeto, mesmo que a matéria fosse de interesse deles. Isso é, inclusive, atestado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal. Então, sobre os protocolos, a Lei 13.123, no seu artigo 2º, caracteriza-os como mecanismos para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios. Em relação aos conhecimentos tradicionais, é importante frisar que o povo detentor desses saberes sempre deverá ser consultado, e, em caso de consentimento, deverá haver a repartição de benefícios resultantes da exploração. Trazemos, então, como um caso prático de protocolos no contexto de proteção dos conhecimentos tradicionais, Protocolo Comunitário Biocultural das Raizeiras do Cerrado, que surgiu com o objetivo de preservar o direito consuetudinário de praticar a medicina tradicional, além de buscar a preservação da biodiversidade em detrimento de práticas nocivas ao meio ambiente praticadas por agentes externos. Então, com essas disposições, a gente conclui que os protocolos de consulta prévia, eles são vinculantes no sentido em que os consulentes têm o dever de realizar a consulta, seguindo o procedimento elaborado pelos povos que possuem um poder de veto quando essas disposições afetarem diretamente seus direitos e garantias fundamentais, na forma com que essa obrigatoriedade e o caráter de consulta por parte dos Estados nacionais sejam efetivados, bem como a influência da formalização do procedimento no caráter da consulta. E ainda assim, os protocolos, eles não apenas levam em consideração a visão dos povos diante de tais iniciativas do governo, servindo apenas como instrumento de diálogo, né? Mas também possuem funções de organização interna, garantindo assim a proteção e a autodeterminação. Sendo assim, os protocolos, eles solidificam a diversidade e a autodeterminação dos povos, constituindo assim uma grande expressão de pluralismo jurídico. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Vitória. Obrigada, Matheus, por compartilhar suas pesquisas, também pela dedicação de vocês, né, que estão participando conosco esse ano no DAC. E eu vou passar agora a palavra para o professor Clóvis Eduardo Maniverno da Silveira, nosso coordenador, e o professor Ayrton, que está aqui ainda, caso queiram fazer algum comentário. E também aviso que o espaço para perguntas, né, está aberto, caso alguém queira fazer um comentário, um elogio, uma sugestão, uma crítica, um questionamento para alguns painelistas, podem ficar à vontade. Só queria parabenizar a todos que apresentaram, 8 pessoas, né, que apresentaram. São alguns dos trabalhos que resultaram desse nosso projeto de pesquisa, né? Evidente que o projeto de pesquisa é um guarda-chuva, né? O estudo que nós fizemos para chegar aos resultados que nós estamos chegando agora, inclusive até já deixo o convite a todos para que compareçam, né, à noite, às 7 horas, o professor Ayrton e eu vamos falar sobre o projeto, o que nós fizemos, né? Nós temos alguns meses ainda antes de terminar o projeto, mas estamos próximos do final. Estamos na fase de discutir os resultados que nós obtivemos com os questionários aplicados com os pesquisadores, né? E falar um pouco de toda a trajetória que a gente fez de pesquisa sobre a biodiversidade até a Lei 13.123 o foco específico do nosso projeto, que são os resultados
quer dizer, que a análise dos resultados dos questionários sobre a visão dos pesquisadores. No caso, o nosso recorte, a nossa amostragem, foram os pesquisadores gaúchos, né, de universidades públicas e comunitárias, e a visão que esses pesquisadores têm sobre a implementação da lei. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso à noite, né, mas esse projeto de pesquisa, ele nos permitiu fazer uma pesquisa efetivamente coletiva, né, e envolver muitas pessoas, os 8 colegas que apresentaram aqui hoje seus trabalhos, né, e outros ainda que não estão, né, acho que são muitos trabalhos, muitos projetos sobre diversos aspectos da legislação que precisam ser estudados, né. A gente fez muitas parcerias com grupos de pesquisa e universidades do Brasil todo, pessoas que estudam isso há muito tempo e que nos dão muitos subsídios, né, e eu acho que a gente tem uma contribuição significativa, né, para dar com tantas pesquisas interessantes, né, algumas já concluídas, algumas em fase de conclusão e outras iniciando, como é o caso da pesquisa do Matheus e da Vitória, né, que, vejam vocês, estão pesquisando isso o Matheus 3 ou 4 meses no máximo, a Vitória eu acho que nem 2 meses, né, e já mostram, né, grande competência, e você vê um embrião de grandes pesquisadores, né. É bem representativo a gente terminar com essa fala de vocês para mostrar que a gente está fazendo um trabalho tipo árvorezinha, né? Estamos progredindo e a cada ciclo a gente tem novos frutos, né? Novas mudas, novos trabalhos, e a gente vai fazendo aí uma agrobiodiversidade sustentável da pesquisa, né? Fazer uma brincadeira. Então, só parabenizar, vocês estão realmente de parabéns. Queria dizer para todos que o grupo de pesquisa está aberto, né, para contatos, o pessoal da UX que quer se aproximar mais, os pesquisadores, os estudantes de outros estados, né, os professores, pesquisadores, que também vimos vários aqui hoje, né, para nós estreitarmos os laços e avançarmos mais na pesquisa sobre esses temas, tá? Então, a gente continua à noite com o projeto. Eu já vou devolver a palavra para a Carol encerrar. Não sei se o professor Ayrton quer falar também, né? Já vou devolver a palavra. E nós temos tempo ainda pelo nosso planejamento, se alguém quiser fazer perguntas específicas sobre os temas apresentados, né? Ou colocações, ou comentários, ou mesmo contribuições, né? Como aconteceu durante as falas, fiquem à vontade. Então, esse é um momento que a gente tem para apresentar um pouquinho, né? Dedicamos esse segundo evento, esse segundo seminário, essa segunda edição, né? Para apresentar um pouquinho o que o nosso grupo de pesquisa está produzindo sobre o assunto. Tá, gente? Então, parabéns para os apresentadores e obrigado ao público, né? E sejam muito bem-vindos, né, no nosso grupo de pesquisa e aqui na nossa universidade. É realmente gratificante, né, a gente vê hoje os frutos dessa pesquisa, né, do trabalho em conjunto que tem sido feito, né, e a gente pode perceber que existe uma conexão entre os trabalhos, né, existem resultados e ainda existe um campo aberto aí para ser mais explorado, e nós estamos num momento no Brasil, nosso cenário, né, atual do Brasil, ele demanda isso. Obrigada por todos que participaram. Então, se nós não temos nenhum outro questionamento, eu pergunto aos painelistas, caso alguém queira fazer algum comentário a mais, adicionar alguma coisa às suas falas. A Helena Marquet, ela fala, agradece, né, a todos, parabéns pela qualidade dos trabalhos, e realmente, né, um trabalho de qualidade, todos se comprometeram com o tema, com as suas pesquisas. E então, se não temos mais questionamentos ou manifestações, agradecemos a participação de todos, né, que estiveram aqui conosco hoje, agradecemos aos painelistas, né, todo o compartilhamento de ideias, a sua dedicação, o seu empenho, né, em realizar essas pesquisas, em trazer conhecimento, né, porque o conhecimento não é, a informação não é conhecimento, né, a informação isolada
ela não transmite, né, conhecimento. Conhecimento são essas informações concatenadas, né, essa pesquisa estruturada que nem a Letícia muito bem fez, e eu gosto muito de acompanhar quando vocês trazem, né, a forma como foi se construindo esse conhecimento, né, como se foi se sabendo das coisas e se organizando ali dentro para poder, de fato, contribuir, né. Então, e não só academicamente, né, para a ciência, mas para nós como sociedade, né, enquanto coletividade. Tiago, pode ficar à vontade. Obrigado, Carol. Reitero aí os agradecimentos que eu fiz no início da minha fala e a sua pessoa, né? Só fazer uma questão aqui em relação à fala da Letícia, né? Eu tinha colocado aqui, depois eu caí e apago o chat, né? Eu concordo com a Letícia, tem uma obra chamada Ecologia dos Pobres, do Hayek, que fala exatamente o que a Letícia quer colocar, né, e fala de uma questão interessante na época das grandes navegações, enfim, da época da colonização da América Latina, mais ou menos por 1628, né, então a esposa do vice-rei, uma condessa, né, espanhola que morava aqui na América do Sul, passou muito mal, e foram, a mando de emissários, foram até uma cidade que hoje fica no território do Equador, que se chama Loja, ou Loja. Eu prefiro falar Loja no português. Pegar uma planta que se chamava cascarilha. Hoje ela recebe o sobrenome dessa princesa, e não existe mais no Equador. Essa planta hoje só existe na Espanha. Então, isso para mim é dano. Isso não é só um dano pela perda do potencial econômico, mas isso é um dano à própria biodiversidade daquele país, que perdeu uma espécie, né, e que tinha um nome que se chamava cascarilha, e que perdeu, inclusive, até o nome. Isso, para mim, é dano. Biopirataria, para mim, é dano. Mas, enfim, eu respeito, assim, bastante a opinião do professor Ayrton, né, que é além de ser meu co-orientador, é um grande mestre aí do nosso grupo aí. Era isso, então, e parabenizo aí todos e todas, né, que apresentaram os trabalhos aí, trabalhos de excelente qualidade. Inclusive, a gente fica até um pouco, eu posso dizer, um pouco envergonhado, assim, porque a qualidade dos trabalhos e das apresentações hoje foi super, assim, um nível muito alto, né? Então, isso tem que deixar os parabéns aí para o professor Clóvis e o professor Ayrton, que treinaram essa galera aí, né, para chegar até aqui. Parabéns, então, obrigado, e desculpe aí, professor, por me delongar e pedir a voz. Eu acredito que em nenhum momento, Tiago, tu tem que se sentir envergonhado, né? Fazes parte de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho, conjuntamente também, contribuindo, compartilhando com os teus conhecimentos, inclusive naquilo que, eventualmente, talvez não feche, né? Com o que o professor Ayrton, outros colegas, a gente cresce do confronto de ideias, né? E dessa troca. Então, antes de encerrar oficialmente o evento, eu quero pedir para quem está aqui conosco e se sentir à vontade, abrir as câmeras para nós tirarmos uma foto oficial de encerramento desses 2 primeiros painéis. Que eu vou fazer o print. Ai, perdi o meu print, gente. Aqui, achei. Seu microfone está desligado, prof. Vamos ver quantas pessoas tem com câmera, daí a gente regula o número de tamanho do mosaico aqui. Aqui para mim tá o máximo, né? Alterar o layout, tá o máximo. Tô tendo certeza que o Ayrton não escutou o que eu falei. Ele vai rever esse painel aqui. Depois ele vai me mandar mensagem. A gente vai ter que marcar uma reunião só para discutir sobre a tua fala, Tiago. Debate. 3, 2, 1. Tem aquele programa, eu acho que é em inglês, se eu não me engano. Hard Talk. Né? Não sei se alguém já ouviu o Hard Talk. Tirada. Até o Cássio. Nunca escutei falar. Um podcast bom. Tá aí uma boa ideia. Então, mais algum questionamento, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma última fala? Então, encerrando o evento, agradecemos a participação de todos os coordenadores, de todos vocês que estiveram aqui conosco, dos painelistas, da organização. Esse evento vai ser disponibilizado
no canal do YouTube, Café com Pesquisa, nos sigam nas redes sociais, Instagram, DAC_UX, Facebook é Direito Ambiental Crítico. Para maiores dúvidas e informações, nos mandem e-mail, o e-mail do dac@gmail.com. Caso tenham tirado foto, print, né, durante esse seminário, os painéis de hoje, nos marquem nas redes sociais para nós compartilharmos vocês. E hoje à noite seguiremos a programação com a palestra, às 19 horas, intitulada Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais Associados, Análise de Percepção dos Pesquisadores das Universidades Gaúchas Públicas e Comunitárias sobre as novas exigências do acesso e repartição de benefícios. Será ministrada pelo professor Dr. Ayrton Guilherme Berger Filho e professor Dr. Clóvis Eduardo Maniverne da Silveira. Finalizamos, então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial dos painelistas. Até às 19 horas, até a noite.